Bem-vindo, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Nós vimos até a aula passada as funções básicas do nitrogênio, funções estruturais, e nós vimos também que o nitrogênio ele é absorvido, em sua maioria, na forma nítrica. Só fazendo uma linha do tempo aí, hoje os principais fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura são o sulfato de amônio, que vai ser hidrolisado, solubilizado, liberar amônio, e a ureia, que é hidrolisado via enzima, urease, que vai liberar aí CO2 mais amônia. Essa amônia, por equilíbrio químico, em condições de pH abaixo de 9 do solo, vai ficar estável na forma de amônio. Então, tanto o amônio oriundo do sulfato de amônio, quanto o amônio oriundo da hidrólise enzimática da ureia, vão passar por um processo de oxidação no solo, mediado por alguns micro-organismos quimiototróficos, que possuem sua atividade ótima, próximo à condição de pH 6 da neutralidade. Então, solos corrigidos e solos bem aerados, não compactados, esse processo de redução assimilatória do nitrogênio, processo de oxidação do nitrogênio no solo ocorre, e aí boa parte do nitrogênio disponível no solo para as plantas estará na forma nítrica. E aí a planta vai absorver esse nitrogênio na forma nítrica, esse nitrato ele vai ser transportado para o simplasto, e aí já recomendo a leitura do capítulo de transporte de nutrientes, lá no capítulo do livro do professor Epstein, onde nós temos lá a especificação de transportadores específicos de nitrato. Esse nitrato, então, no simplasto, ele pode tanto ser acumulado no vacúolo, como ele já pode passar por um processo de redução, porque a planta vai utilizar esse nitrogênio na forma reduzida. Ou, se não, esse nitrato vai ser transportado para a parte aérea. Na parte aérea, ele pode ser acumulado no vacúolo das folhas, ou também já passar por processo de redução. Então, em resumo, o que falei agora para vocês, o nitrato é a principal forma absorvida pelas plantas, ele está na forma oxidada, número de oxidação mais 5, ele é incorporado a compostos orgânicos na forma, aqui no caso, amídica, que são os radicais aminas, quer dizer, radicais aminas dos aminoácidos, que é uma forma reduzida, número de oxidação menos 3. Então, para esse nitrogênio ser assimilado, para o nitrato ser assimilado ao composto orgânico, ele precisa passar por um processo de redução, ou seja, o nitrato vai ser reduzido a amônio, e esse amônio incorporado a alguns compostos orgânicos. Então, durante esse processo de redução do nitrogênio, que ocorre em vários passos, em várias etapas, nós vamos abordar agora etapa por etapa. A primeira etapa, ela ocorre no citoplasma, onde o nitrato absorvido, e isso pode ocorrer tanto na parte aérea quanto nas raízes, passará por um processo de redução a nitrito, mediado por uma enzima chamada redutase do nitrato. A redutase do nitrato, ela contém lá no seu grupo prostético ferro e molibdênio, então a importância do ferro e do molibdênio no metabolismo do nitrogênio, e como eu já falei para vocês, algumas plantas apresentam deficiência de molibdênio como deficiência de nitrogênio, porque a quantidade exigida, também falei em aulas passadas, de molibdênio é muito baixa, igual a soja, que é uma das mais exigentes de molibdênio, 10 gramas por hectare. Então, esse processo de redução do nitrato a nitrito nos citoplasmas, tanto da parte aérea quanto do sistema reticular, é uma reação mediada pela enzima redutase do nitrato, que pode utilizar poder redutor, tanto NAD quanto NADP. Lembrando que nas células das raízes, lembrando que as raízes é um tecido não fotossintético. Se é um tecido não fotossintético, possivelmente nós vamos ter essa reação mediada pelo NAD. E no tecido fotossintético, nas folhas, mediada pelo NADP. Então, nós temos a redutase, isoenzimas de redutase no nitrato, dependentes de NAD e dependentes de NADP.
Então, aqui um exemplo da redutase do nitrato, onde nós temos o cofator, o ferro, no citocromo B, e o molibdênio, e aqui o NADP, aqui vai ocorrer o transporte de elétrons, né, e de prótons, que serão doados ao nitrato e produzido aqui, liberando nitrito, né? Então, lembrar, esse processo ocorre no citoplasma, O segundo processo, né, que ocorre nos cloroplastos quando for nas folhas, e lembrando novamente, a raiz é um tecido não fotossintético, então podemos dizer assim que é um tecido que depende de fontes de energia de outros órgãos da planta. Então, alguns compostos, alguns fotoassimilados irão ser redistribuídos para as raízes. Lá eles vão sofrer o processo de respiração, produção de poder redutor, para que esse processo de assimilação, de redução do nitrito, possa ocorrer nos plastídeos. Então, esse segundo passo, o nitrito, que é resultado lá da redução do nitrato, da redutase do nitrato, lá no citoplasma, ele vai entrar para dentro dos cloroplastos e para dentro dos plastídeos via difusão, né? Ele vai ser reduzido a amônio por uma reação mediada pela redutase do nitrito. E aqui nós temos um ponto importante. O nitrito, ele se movimenta do citoplasma para dentro dos cloroplastos por difusão. Ele é um ânion. E ele compete com o ácido carbônico, com o ânion carbonato. Né? Então, nós temos tanto o ânion carbonato como o nitrito são difundidos para dentro do cloroplasto. E como eles competem, né, nesse processo de fusão, quando eu tenho excesso de nitrito, eu vou ter uma redução de difusão de ácido carbônico. E quando eu tenho um excesso de CO2, eu vou ter uma redução de difusão de nitrito. Então, esse primeiro passo de competição do nitrito com o ácido carbônico, a difusão para dentro dos cloroplastos, já é um indicativo que o tipo de metabolismo fotossintético vai influenciar na eficiência de uso do nitrogênio pelas plantas. Então, vamos lá, vamos dar uma recordada lá no metabolismo da fotossíntese. Nós temos três tipos de metabolismo fotossintéticos predominantes nas plantas. Nós temos as plantas C3, onde o primeiro composto assimilado é um composto de 3 carbono, que são os trioses fosfatos. Esse processo ocorre nos cloroplastos, mediado pela rubisco. A assimilação primária, então, em plantas metabolismo C3, ocorre nos cloroplastos, mediado pela rubisco, produzindo trioses fosfatos, gliceraldeído fosfato, dentro dos cloroplastos. O outro metabolismo fotossintético que nós temos são C4. Nós temos vários tipos de C4, as malato dependentes, as oxalato dependentes. Então, nós temos nas plantas de metabolismo C4, significa que o primeiro composto oriundo da assimilação primária do carbono é um composto de quarto carbono, pode ser malato ou oxalacetato, oxalato. E essa reação de assimilação primária do carbono em plantas de metabolismo C4 ocorre, né, no citoplasma, mediado por uma enzima chamada fosfenolpiruvato carboxilase, que é a pepicase. E, na maior parte das vezes, além de não ocorrer dentro do cloroplasto, isso é um processo que ocorre também, além do citoplasma, em um tecido específicos. Em plantas de metabolismo C4, elas têm uma alteração na morfologia, onde tem um tecido chamado células do feixe da bainha, e a assimilação primária de carbono em plantas de metabolismo C4, a assimilação primária de carbono em plantas de metabolismo C4, vai ocorrer nessas células do feixe da bainha, dentro do citoplasma, mediado pela enzima fosfenolpiruvato carboxilase, a famosa pepicase.
Então, nós já temos uma diferença. Opa, peraí. Então, em plantas de metabolismo C4, eu não vou ter problema, né, de competição entre a assimilação primária de carbono e a assimilação e a redução do nitrito a amônio, porque ocorrem em locais diferentes na célula, né, e também podem ocorrer em locais distintos, né, porque a assimilação, na verdade, primária, ocorre nas células do mesófilo, né, mas ocorre em locais diferentes. A redução do nitrito ocorre dentro, né, dos cloroplastos, mediado pela redução do nitrito, e a assimilação primária de carbono, a pepicase, ocorre fora dos cloroplastos. Depois a pepicase, esses compostos, o malato, o oxalato, vai lá para as células do feixe da bainha, onde são descarboxilados, e esse carbono é depois fornecido para ser assimilado definitivamente pela rubisco, mas lá nas células do feixe da bainha. Beleza, então se não tem competição de poder redutor para assimilação primária de carbono e a redução do nitrito, significa que as minhas plantas de metabolismo C4 elas podem ser mais eficientes a assimilar em aproveitar o nitrogênio do que as plantas de metabolismo C3. Porque nas plantas de metabolismo C3, o nitrato e o ácido carbônico vão competir no processo de difusão para dentro dos cloroplastos. Então, quando eu tiver excesso de nitrito, vai ter redução de difusão de carbonato, do ânion carbonato. E quando eu tiver excesso de ânion carbonato, vai reduzir a difusão do nitrito para dentro dos cloroplastos. Então, é o primeiro ponto. Olha que interessante. Né? E o outro metabolismo fotossintético, nós temos as plantas CANs, que aí a diferença não é geográfica, né, de assimilação de carbono, e sim temporal. Então, vamos voltar ao metabolismo do nitrogênio. Então, lembrando aí, o nitrito, ele se difunde do citoplasma para dentro dos cloroplastos, e em plantas de metabolismo C3, esse processo pode sofrer competição com ânion carbonato. Então, quando você tem excesso de carbono, você vai ter redução de difusão de nitrito e vice-versa. Então, a redutase do nitrito, ela contém ferro e enxofre na sua estrutura. Olha aí a importância do ferro novamente e agora do enxofre. E é um processo mediado pela enzima, mas que utiliza poder redutor. E aqui nós temos a ferredoxina como a principal doadora de poder redutor para a redutase no nitrito para a produção do amônio. Então, em suma, em resumo, o primeiro passo, mediado pela redutase do nitrato, ocorre no citoplasma, produzindo o nitrito. Esse nitrito ele vai se difundir para dentro do cloroplasto, e lá dentro do cloroplasto, a reação mediada pela redutase do nitrito, que possui ferro e enxofre na sua composição, vai, e também como fornecimento de energia oriundo lá da fase fotoquímica, da fotossíntese, porque é via ferredoxina, a ferredoxina que vai liberar o poder redutor, vai produzir o amônio. Pronto, agora sim nós temos um resumo, e agora sim também nós vamos ter o amônio pronto para ser assimilado a compostos orgânicos. Então, em resumo, esses são os dois principais passos para a redução do nitrato a amônio. Ocorrem dois passos. O primeiro passo no citoplasma, mediado pela redutase do nitrato. O segundo passo ocorre nos cloroplastos, quando esse processo está ocorrendo em tecidos fotossintetizantes, como as folhas, ou ocorre nos plastídeos, no caso, quando esse processo ocorre nas raízes. Tá? Então, aqui demonstrando que esse processo pode ocorrer tanto nas raízes quanto nas folhas. Então, o nitrato é absorvido, pode ser acumulado no vacúolo, e aí no vacúolo, depois de acumulado, ele pode ser disponibilizado, reduzido a nitrito aqui no citoplasma, e depois sofre difusão para os plastídeos, e lá nos plastídeos ele é reduzido a amônio.
ou senão esse nitrato é transportado para a parte aérea, que pode ser acumulado no vacúolo. Boa parte do nitrato no tecido vegetal fica no vacúolo, acumulado nos vacúolos. No citoplasma, ele vai ser reduzido a nitrito, também mediado pela enzima redutase do nitrato. Após produzido o nitrito, esse nitrito difunde-se para os cloroplastos, onde é reduzido a amônio, né? E depois o amônio é incorporado a alguns aminoácidos. Processo de regulação da redução do nitrato amônio. A redutase do nitrato é a enzima-chave desse processo. Vocês vão ver lá na fisiologia vegetal, ou já viram na fisiologia vegetal, que a redutase do nitrato ela é responsável por regulação de outros processos, principalmente envolvidos na sinalização contra condições quando as plantas estão submetidas a alguma condição de estresse bióticos ou abióticos. Mas vamos deixar isso lá para a fisiologia vegetal, vamos voltar para o metabolismo do nitrogênio. Então, a redutase do nitrato é que vai controlar todo o processo, né? É uma síntese induzida pela presença do substrato, que é o nitrato, e molibdênio, porque o molibdênio compõe a enzima, né? É regulado também pelo produto, o nitrito. Quando nós temos excesso de nitrito, né, ocorre uma sinalização bioquímica, e aí você tem uma redução da atividade da redutase do nitrato. O nitrito, né, quando acumulado, ele é tóxico, então você trava todo o processo, e aí a redutase do nitrato ela é inativada. É um processo, né, que ele é dependente de luz, então quando você não tem luz, o que ocorre é a fosforilação da redutase do nitrato, né, e quando ela é fosforilada, ela é inativada, e esse processo de fosforilação é controlado, é mediado por uma enzima que transfere esse grupo fosfato, que utiliza o magnésio como ativador. Nós temos algumas redutases de nitratos que também podem ser fosforiladas por enzimas que têm a calmodulina ou potássio como ativadores, mas o magnésio em sua maioria. Olha a importância do magnésio, do potássio e do cálcio, que compõem as calmodulinas, no processo, no metabolismo do nitrogênio. Então, na ausência de luz, nós não vamos ter atividade da redutase nitrato, ela vai ser fosforilada, e aí ela vai estar inativa, o centro de reação dela vai estar inativo, e aí nós vamos ter acúmulo de nitrato na planta. Então, já explicado por quê. Lembrando aí que na ausência de luz, nós vamos ter acúmulo de nitrito, a redutase do nitrato ela será fosforilada, e aí ela é inativada, e aí nós vamos ter o acúmulo do nitrito, do nitrato, e esse nitrato possivelmente, principalmente esse processo de acúmulo desse nitrato ocorre em períodos de baixa luminosidade ou no período noturno. Bom, a assimilação. Agora, vimos, né, que o nitrogênio, ele passa pelos dois processos, o nitrato ele vai ser absorvido, tanto na raiz quanto na parte aérea, ele pode ser reduzido a nitrito, o nitrito difunde-se para os cloroplastos na parte aérea ou para os plastídeos nas raízes, e lá, mediado pela enzima redutase do nitrito, com poder redutor oriundo da fase fotoquímica da fotossíntese, esse nitrito é reduzido a amônio. Pronto. Agora, esse amônio, ele precisa ser assimilado a algum composto orgânico. Ele vai ser inserido em algum composto orgânico para que o nitrogênio possa exercer suas funções fisiológicas. Então, o nitrogênio, o amônio é incorporado a compostos orgânicos, e nós temos duas vias no qual o amônio pode ser incorporado a alguns compostos orgânicos. A primeira via é a via mediada pela enzima glutamina sintetase e glutamato sintase, que as abreviações são GS e GOGAT, respectivamente. Então, nós chamamos essa primeira via de GS-GOGAT, então, vias GS-GOGAT, que é a via da enzima glutamina sintase,
e glutamato sintase, glutamina sintetase, glutamato sintase. E a segunda via é a via GDH, né, que é a via mediada pela enzima GDH, abreviação da enzima desidrogenase glutâmica, que é uma via alternativa, né? Então, lá a primeira via, a enzima glutamina sintetase vai pegar o amônio, né, e ligar ao ácido glutâmico, ao glutamato, né? Esse glutamato, né, para quem não lembra, vem lá, né, da incorporação do nitrogênio ao alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. Então, o glutamato já é um composto que tem um radical amina. Nós vamos incorporar um segundo radical amina a esse composto. É uma reação mediada pela enzima glutamina sintetase, que utiliza o ATP como poder redutor, produzindo a glutamina. E a glutamina é um composto que possui 2 radicais aminas. A segunda enzima, que é a glutamato sintase, ela vai pegar um dos radicais aminas, que dá glutamina, e transferir para o alfa-cetoglutarato, produzindo 2 glutamatos, e utiliza o poder redutor da NAD. Já na via GDH, o amônio vai ser incorporado diretamente ao alfa-cetoglutarato, utilizando NAD, PU-NAD, como poder redutor. Então, nós temos isoenzimas NAD dependente, NAD-PH dependente, NAD-P dependente, produzindo glutamato. Então, via fórmula estrutural, revisando, então, a glutamina sintetase, ela vai inserir esse amônio ao glutamato. E lembrando, o glutamato já é um composto que já tem um radical amina. Olha ele aqui. E esse nitrogênio será incorporado a esse oxigênio aqui, do carbono 1, 2, 3, 4, 5, do carbono 5, do glutamato, produzindo a glutamina, que é um composto que tem 2 grupamentos amina, e utiliza o ATP como poder redutor. O próximo passo é transferir esse nitrogênio do carbono 5 da glutamina para o alfa-cetoglutarato, para essa dupla ligação aqui, né, para o radical aldeído, a dupla ligação do oxigênio do radical aldeído do alfa-cetoglutarato, para formar o glutamato. Então, eu transferindo esse radical, esse grupo amina aqui, para esse carbono 2, né, eu vou estar produzindo 2 glutamatos. Essa reação de transferência desse radical amina para o alfa-cetoglutarato, vou ter como resultado 2 glutamatos, regenerando o glutamato original e produzindo uma segunda molécula de glutamato, reação mediada pela enzima glutamato sintase, e utiliza o NADH ou a ferrodoxina como poder redutor. Lembrando que lá nas raízes esse processo pode ocorrer, mas a raiz não é um tecido fotossintetizante. Então, possivelmente, nós vamos ter ferredoxina no sistema radicular. E aí, então, utiliza o NADH, que é oriundo do processo respiratório, né? Então, precisa de fotoassimilado, sair lá da parte aérea para as raízes, para ser respirado, produzir poder redutor, para assimilar esse nitrogênio lá no sistema radicular. Então, em síntese, aqui ocorre o processo de assimilação mediado pela glutamina sintetase e pela glutamato sintase. A segunda via assimilatória, alternativa, é a da glutamato desidrogenase. A gente cita ela como a via GDH, utilizando a abreviação de glutamato desidrogenase. E nada mais é que incorporar esse amônio ao dupla ligação do nosso radical aqui, se não me engano, não é aldeído, é cetona, gente.
a cetose aqui, desse dupla do carbono 2. Depois me lembrem de tirar a dúvida se é radical aldeído ou cetona. Se não me engano, isso aqui é uma cetose, não é uma dose. O alfa-cetoglutarato tem que dar uma olhada, mas se não me engano é cetose. Mas aí a gente, vou tirar essa dúvida e falo para vocês depois. Então, esse amônio será incorporado a essa dupla ligação, ao carbono 2 do alfa-cetoglutarato, uma reação mediada pela glutamato desidrogenase, então, que utiliza poder redutor do NAD ou do NADPH, produzindo glutamato. Então, aqui em resumo, os dois processos. Né? E aí, esse glutamato, produzido tanto lá, né, na primeira via, na GDH, ou da via GS-Gogat, ou mesmo a glutamina produzida lá pela glutamina sintetase, a primeira etapa da via GS-Gogat, eles vão ser fonte de nitrogênio para ser incorporada a outros compostos para a produção de aminoácidos. Então, se vocês pegarem lá, o nitrogênio do glutamato vai ser incorporado ao oxalacetato, né, para a produção de aspartato, e, é claro, você tem o alfa-cetoglutarato, que vai voltar lá, né, para ser aminado novamente e produzir outro glutamato. Esse aspartato, ele pode receber outro grupamento amina, da glutamina aqui, né, através da asparagina sintetase, para a produção da asparagina. E é claro que aí você tem a liberação de glutamato. Então, tanto o glutamato quanto a glutamina serão fontes de nitrogênio para a produção de demais compostos nitrogenados, né, inclusive a clorofila. O glutamato ele é precursor da clorofila. Então, todos os outros compostos nitrogenados na planta utilizará nitrogênio oriundo ou do glutamato ou da glutamina. E aí nós temos as aminotransferases, no caso aqui a aspartato aminotransferase, nós temos a asparagina sintetase, que vão produzir outros compostos e daí em diante. Então, essa figura aqui do TEIS, ela é boa porque ela resume todo o processo, né? Então, o nitrato, ele vai ser transportado para o simplasto. Aqui já tem gasto de poder redutor no processo de transporte, que a nitrato é transportadora de nitrato. O nitrato vai ser reduzido a nitrito mediado pela enzima redutase do nitrato no citoplasma. Esse nitrito se difunde para o cloroplasto, em caso de parte aérea, para plastídeos ou proplastídeos, em caso do sistema radicular. Dentro dos cloroplastos ou plastídeos ou proplastídeos, esse nitrito ele vai ser reduzido a amônio, reação mediada pela nitrito redutase, que também utiliza poder redutor no caso da ferredoxina, quando na parte aérea, ou de um NAD, quando no sistema radicular, ou tecidos não fotossintetizantes. E esse amônio, posteriormente, ele vai ser assimilado ao glutamato, ao glutamato, produzindo glutamina. Essa glutamina vai ser fonte de nitrogênio, não só pela glutamato de sintase para produção, né, transferir esse grupamento amina do nitrogênio para outro alfa-cetoglutarato para produção de glutamato, e esse glutamato ele vai ser transportado aqui de volta para o citoplasma, e ele é fonte de nitrogênio juntamente com a glutamina para a produção do aspartato, da asparagina, e a partir da asparagina para a produção dos demais aminoácidos, e aí são os precursores básicos de proteína, ácidos nucleicos, e lembrando que o glutamato também, ele é precursor do cloroplasto, da clorofila. Tá ok? E para finalizar, então, passamos todo o metabolismo da planta, os principais sintomas de deficiência da planta. Lembrando, lá na primeira parte da aula que eu falei que o nitrogênio, ele é móvel. Se o nitrogênio é móvel, ele vai ocorrer os sintomas de deficiência nas folhas velhas. Então,
Primeiro, conhecimento básico. Os sintomas de deficiência de nitrogênio vão ocorrer em folhas velhas. E lembra lá que o nitrogênio, o primeiro composto orgânico produzido, principalmente lá da via GS-Golgi ou da GDH, é o glutamato. E eu acabei de falar para vocês que o glutamato é precursor de cloroplasto, de clorofila, né? Que clorofila vai estar dentro dos cloroplastos. Então, significa, se eu tiver deficiência de nitrogênio, possivelmente eu vou ter baixa biossíntese de clorofila. Então, os meus tecidos que estão com deficiência de nitrogênio, os tecidos de plantas deficientes de nitrogênio, possivelmente ficarão aclorofilados. E esse sintoma, de tecidos de aclorofilado, nós chamamos de clorose. Então, o nome clorose vem justamente de tecidos aclorofilados, que pode ocorrer, principalmente por falta de clorofila. É claro, a falta de clorofila pode ocorrer por vários outros sintomas, vários outros processos, mas um deles é deficiência de nitrogênio. E aí, lembrando o nitrogênio, que ele é incorporado ao glutamato, o glutamato é precursor de clorofila. Então, o sintoma é a clorose generalizada no limbo foliar, principalmente de folhas velhas, Então, aqui importante, num ramo de eucalipto, as folhas mais velhas estão cloróticas e as folhas mais novas com a coloração normal. Aqui na planta, na folha de milho, começa do ápice para a base o amarelecimento, formando um V. Então, memorizem isso, porque é importante depois lá diferenciar os sintomas de deficiência de nitrogênio para sintomas de deficiência de potássio no milho. Então, forma esse V aqui. O sintoma começa da base do ápice para a base da folha, e pode ser seguido de necrose em condições mais extremas. Então, aqui, de novo uma foto, você vê as folhas mais velhas lá, você vê o bacheiro do milho, como está deficiente de nitrogênio. Pessoal, vamos terminar por aqui. A próxima aula nós vamos falar de fósforo. Recomendação de leitura do livro do Marshner, do livro do professor Fachin. Desejo um bom estudo a vocês e até o nosso próximo encontro.